Sejam muito bem-vindos, meus caros, e nós muitas vezes dizemos que o Partido Socialista é igual ao Partido Social Democrata e há muitas pessoas que dizem assim, não, eles são diferentes, um é de centro-esquerda, o outro é de centro-direita, têm agendas diferentes e têm tipos de práticas diferentes. Bom, eu acho que esta notícia só veio dar substância à declaração de que o Partido Socialista é precisamente igual ao Partido Social Democrata ou vice-versa, se preferirem. E, portanto, vamos ver, porque neste momento este executivo conseguiu bater um recorde de taxos a nível executivo do ponto de vista das gorduras do Estado. Vamos ver, meus caros, esta notícia. Este será um vídeo breve, venho apenas fazer alguns comentários sobre este assunto e falar um bocadinho sobre o tema da expansão do Estado para áreas onde não há necessidade e do pouco Estado em áreas onde ele fazia falta. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde é dito que cargos políticos batem recorde no governo de Montenegro. O número de cargos políticos começou a crescer durante os governos do Partido Socialista, mas bateram recordes com Luís Montenegro, avança o Jornal de Notícias que cita um estudo do Instituto Mais Liberdade. De acordo com o jornal, desde o final de 2015 que tem havido um aumento de cargos diretivos e políticos, incluindo assessores, sendo que no ano passado foi registada uma subida de 48%. Este tipo de emprego público atingiu o pico no terceiro trimestre, com 26,4 mil cargos. Segundo o estudo, entre 2015 e até o terceiro trimestre de 2024, houve mais 8.508 cargos, com mais de 2.731 na administração central e 5.449 na local. O número seguiu uma trajetória diferente de quando chegou a Troika, altura em que caíram de quase 21 mil cargos em 2011 para 18 mil no final do mandato de Pedro Passos Coelho. E, portanto, basicamente esta é a notícia e os comentários que eu tenho a fazer são breves, não me vou alongar muito sobre este tema, até porque vocês sabem, no fundo, a minha opinião sobre este tema. Eu acho que é inadmissível que haja o crescimento de cargos públicos do ponto de vista numérico, mas não acha o crescimento da eficácia desses mesmos cargos públicos. Eu pergunto, porquê é que cargos a nível local estão a aumentar se nós precisamos, por exemplo, de médicos, seja no setor público, seja no setor privado? Porquê é que nós estamos a aumentar a máquina do Estado quando nós não temos especialistas para colmatar algumas necessidades da economia? E eu pergunto, por que raio é que não há regras que limitem o número de cargos possíveis por parte de qualquer executivo, seja ele do Chega, seja ele do PS, seja ele do PSD? E porquê é que estes governos podem aumentar deliberadamente, como entenderem, a quantidade de cargos que lhes fizer falta? Porquê é que os cargos continuam a aumentar para a prática das mesmas atividades? Porquê é que isso acontece? O Estado não tem sido eficaz e tem gorduras a mais. Temos demasiadas pessoas dependentes da máquina do Estado e temos demasiados funcionários públicos no país, de um modo geral, genericamente falando. Mas eu considero, obviamente, que há necessidade de funcionários públicos, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. Se quiserem manter o Serviço Nacional de Saúde, não é andarem a fechar urgências e especialidades quando não têm, efetivamente, profissionais para trabalhar nessas mesmas áreas. Têm que os formar e dar-lhes condições de ficar. No entanto, a única coisa que nós temos é o aumento de cargos políticos. E falava-se outro dia, e eu até fui vocal sobre este tema, falava-se outro dia sobre a desagregação das freguesias e tudo mais. Eu sou contra essa medida, salvo raríssimas exceções de alguma circunstância, alguma localidade, alguma zona em que haja pessoas que vivem tão longe do poder político, formalmente falando, do ponto de vista institucional, que têm que andar quase 30, 40, 50 km para encontrar uma junta de freguesia. Bom, eu aí consigo ter uma análise diferente. Agora convenhamos, muitas vezes juntas de freguesia, que algumas vezes até estão a fazer o mesmo tipo de atividades que se faz na Câmara e que não conseguem resolver nada porque vão acabar por delegar para a Câmara e vai única e exclusivamente servir para satisfazer as necessidades das pessoas que estão em cargos políticos, eu não consigo ser a favor disso. E diga-se outra coisa, que eu também acho que é importante. Acham que é mais relevante em localidades, digamos assim, mais abandonadas do ponto de vista da população e do ponto de vista até de práticas de indústria, de abertura de negócios, etc. Em zonas mais abandonadas do país, acham que é mais interessante fazer um investimento para que haja investimento, seja ele estrangeiro, seja ele nacional, para reindustrializar o país e para darmos eventualmente uma rede de transportes melhor para zonas mais abandonadas, para que essas pessoas consigam ir aos centros das cidades, para ir às compras e também para ir ter com o poder político? O que é que acham? É porque muitas vezes estamos a falar de pessoas idosas que já não têm carta de condução e, portanto, efetivamente precisam de alguma opção próximo da sua zona, mas acham que uma pessoa com mais idade precisa com mais frequência de um hospital ou de uma junta de freguesia?
Acham que uma pessoa com mais idade precisa de mais facilidade em fazer compras no centro de uma cidade para se alimentar ou de uma junta de freguesia? Eu não estou a dizer que a proximidade do poder político não faça falta, não é nada disso. Agora, eu acho que temos que definir prioridades. Eu, por exemplo, tenho os meus pais e a minha família é de uma zona do norte do país e essa zona está completamente abandonada de transportes públicos, passa um autocarro por dia. E portanto, esse autocarro por dia passa a horas completamente fora do que é normal e do que é aceitável. E portanto, acham que é mais desejável ter uma rede de transportes mais eficaz, mais abrangente, que consiga trazer as pessoas ao centro da cidade para que consigam fazer as suas compras e eventualmente tratar de algum problema com a junta de freguesia, ou abrir juntas de freguesia e deixar as mesmas necessidades do ponto de vista da saúde, de compra de bens essenciais e de outro tipo de situações? Sinceramente, eu acho que temos que ter um bocadinho de visão para este assunto e eu acho que é muito mais desejável que uma pessoa idosa tenha proximidade a um centro de saúde, a um hospital, a algum tipo de proximidade do ponto de vista da saúde, do que a representantes do poder político. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. É preferível um hospital, um supermercado e outras coisas do que propriamente uma junta de freguesia que se calhar algumas das vezes até vai delegar essas responsabilidades e essas tarefas à Câmara Municipal. E portanto, eu não consigo perceber porque é que isto seria uma medida, mas enfim, eu acho que o crescimento do Estado neste momento em Portugal é algo absurdo de se discutir, porque neste momento eu acho que a discussão em Portugal não deveria ser se vamos ou não aumentar o Estado. A discussão em Portugal deveria ser como é que o vamos diminuir e de que forma e em que áreas é que o Estado está a mais e em que áreas é que o Estado está a menos, porque há áreas em que o Estado está a menos. O controle de fronteiras, o Estado está a menos no controle de fronteiras, não consegue lidar com o controle de fronteiras, do ponto de vista da questão da imigração, que também tem que ser o Estado a tratar, do ponto de vista da segurança pública, há pouco Estado na segurança pública. Agora, convenhamos, aumento de cargos políticos. Já não temos que chegar em Portugal, já não é suficiente. Por amor de Deus, sinceramente. Mas bom, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 24.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.